Bom dia, pessoal. Professora Laísa aqui falando com vocês. Vamos trabalhar hoje um pouco sobre a classificação dos elementos químicos. A gente viu nas aulas anteriores um pouco, né, sobre as propriedades, né, dos elementos químicos, onde eu frisei para vocês que a gente ia conhecer a tabela periódica, certo? Hoje a gente vai conhecer essa tabela e a gente vai entender um pouco, né, como é que surgiu essa classificação, né, como é que começou a surgir esses chamados elementos químicos, tá certo? Vamos então começar aqui nossa aula vendo um pouco então dessa história, recapitulando, na verdade, como é que surgiu esses elementos. Bom, veja bem, até o ano de 1700 conhecia-se apenas 12 elementos químicos. Hoje, a gente conhece cerca de 118 elementos químicos, certo? Desses 118, 98 a gente encontra na natureza. Um exemplo disso, a gente tem oxigênio, hidrogênio, são elementos encontrados na natureza. Então, desses 118, 98 a gente encontra na natureza. Os demais a gente acaba encontrando, eles são produzidos, na verdade, em laboratórios, tá certo? A matéria, certo? Seja ela sólida, líquida ou gasosa, ela contém, certo? Ela é formada por esses elementos químicos. Toda matéria, o átomo em si, toda matéria ela é formada por um átomo e essas matérias também elas são classificadas como elementos químicos. Aqui no exemplo aqui embaixo, ó, veja bem, a gente tem aqui ó, alguns elementos, ó, que eu trouxe para vocês. Já aqui a gente tem cálcio, a gente tem ferro, a gente tem fósforo, zinco, enfim, a gente tem vários tipos de elementos. E por que então hoje a gente tem 118, mas a gente começou com 12? Porque assim, a partir do momento que você começa a ter novas tecnologias em mãos, novas descobertas começam a surgir. Foi isso que aconteceu com os elementos, certo? Quando as pessoas começaram a conhecer mais o átomo lá no século XVIII, possibilitou, na verdade, se ter um conhecimento de demais elementos químicos, mas inicialmente a gente teve, então, 12 elementos. Em 1789, Antônio Lavoisier, ele publicou, né, num tratado elementar de química, uma lista que continha 33 elementos químicos. Então, veja bem, a gente começa com 12, certo? Em 1700. E aí, 94 anos depois, Lavoisier, ele surge com 33 elementos, que eram já conhecidos na época, tá certo? Então, começou a se ter um avanço a partir do momento que foi conhecendo mais sobre o átomo. E aí, esses elementos químicos começaram a ganhar tamanhos, certo? E aí, Lavoisier, ele publicou, veja bem, uma lista desses 33 elementos, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Aqui. Aqui nós temos, ó, veja bem, uma publicação que Lavoisier fez, uma tabela, na verdade, ele começou a desenvolver uma tabela com 33 elementos químicos, certo? Só que não ficou muito legal essa tabela, porque era uma tabela que estava meio embolada, você tinha que fazer um esforçozinho para conseguir compreender. Veja que o hidrogênio ele já está aqui, ó, já está aqui o hidrogênio, o oxigênio também, certo? Só que não em português ainda, certo? Ele não tinha sido traduzido ainda. E quando ele publicou essa lista, ficou evidente que era necessário, então, começar a organizar essa tabela. E aí, o que acontece? Os cientistas começam aquela guerra, né, de quem vai conseguir desenvolver uma tabela perfeita para colocar todos os elementos químicos. E aí, sempre que surgia um novo elemento, a tabela tem que passar por uma modificação, certo? Então, ano após ano, essa tabela é reformulada. Só que Lavoisier deu o pontapé inicial para desenvolver essa tabela. E aí, o que acontece? Lavoisier fez a tabela, e aí os outros cientistas começaram, então, a querer desenvolver novas tabelas. E aí veio uma tabela periódica, né, quem desenvolveu essa tabela foi Mendeleev, em 1869. Quando ele desenvolveu essa tabela, os grupos ainda eram chamados de famílias, certo? Então, a gente tinha ainda
os grupos metal, não metal, hidrogênio, então, eram tudo muito chamado de família. Isso quando Mendeleev ele desenvolveu, cerca de 169 anos depois de se descobrir os primeiros 12 elementos químicos. Essa aqui foi a tabela de Mendeleev. Com o passar dos anos, então, foram surgindo novas tabelas, e hoje a gente tem uma tabela que é mais ou menos desse jeito aqui. Essa é a nossa tabela periódica atual, aquela que a gente vai estudar a partir de agora. Só colocar aqui um numerais aqui do lado, porque no livro de vocês tem, nessa tabela aqui não tem, mas eu vou colocar aqui para que vocês possam estar comparando, certo? Com a do livro. Aqui, vou explicar já já para que são esses números aqui, certo? Vocês vão compreender. Mas antes, vamos conhecer aqui nossa tabela. Vamos conhecer ela. Olha só, essa tabela periódica, ela vem aqui em cima, olha, com essa legenda maior, que facilita a compreensão dos demais componentes. Essa tabela aqui, ela vem com o hidrogênio, certo? Uma porção maior. O hidrogênio, ele está aqui em destaque, veja bem, o hidrogênio, tá vendo? E ele demonstra como a gente precisa compreender todos esses aqui. Então, toda vez que vocês verem, observarem essas letras maiores que estão aqui na tabela, certo? Vamos olhar aqui o hidrogênio. Essas letras maiores são chamadas de símbolo químico. Então, todas essas letras maiores que estão aqui na tabela, elas recebem o nome de símbolo químico. O número que fica aqui em cima, veja bem, ele é chamado de peso atômico. Então, todos esses números que estão aqui em cima, desses elementos, eles são chamados de peso atômico, certo? O nome que vem aqui embaixo, ó, igual está aqui no hidrogênio, é chamado de nome do elemento. Então, o nome do meu elemento é hidrogênio. E esse númerozinho que vem aqui na frente, ó, vejam bem, todos eles têm esse númerozinho, e o hidrogênio também tem, porque ele inicia tudo, é chamado de número atômico, tá certo? Então, a gente já conhece aqui os detalhes que carregam, então, esses números da nossa tabela. Então, assim, toda vez que a gente tiver uma atividadezinha, alguma coisa que for necessário falar assim, gente, qual é o número atômico do boro? Aqui, o boro. Qual é o número atômico? Aí você fala, mas o que é número atômico? Aí você vem aqui na legenda e olha, onde é que está o número atômico? Está aqui, ó. Né? Então, o número atômico do boro é 5, porque aqui está mostrando onde é que eu tenho que achar o número atômico, tá vendo? Se eu perguntar qual é o peso atômico do titânio, aí você vai vir aqui em cima, ó, aqui o titânio, tá vendo? Você vai vir aqui em cima, ó, onde eu consigo encontrar o chamado peso atômico. Aí você vai encontrar aqui, ó, o peso atômico do titânio. Porque aqui na minha legenda, ó, me dá todas as informações que eu preciso para encontrar esses elementos que eu estou perguntando para vocês na tabela, tá certo? Vamos seguindo. Outra coisa aqui agora, veja bem. Já que a gente já encontrou, a gente já sabe o que significa cada nomezinho desse, vamos entender agora o que é que significa cada cor, tá certo? Aqui embaixo estão as nossas legendas de cores, vejam bem. Nós temos aqui, para começar, o hidrogênio. Veja que ele é o único verdinho, certo? Então, só existe um grupo do hidrogênio, ó, só existe um grupo. Já esse daqui, onde a gente tem os amarelinhos, tá vendo aqui os amarelinhos? Eles fazem parte dos grupos dos metais. Então, todo mundo que tiver amarelo aqui, ó, aqui nessa tabelinha, ela é chamada de metais. Esse mais rosinha aqui, fraco, ó, eles estão nessa parte aqui, deixa eu traçar uma linha aqui para vocês compreenderem, são chamados de semimetais. Essa partezinha aqui em lilás, ó, toda essa partezinha aqui em lilás, é chamada então de não metais. E essa partezinha aqui em azul, ó, é chamada de gases nobres. Então, a gente tem 5 grupos para dividir isso aqui. A gente pode dividir em hidrogênio, metais, semimetais, não metais e gases nobres. Às vezes, eu só não lembro se é o caso do livro de vocês, mas não importa também, não tem essa quantidade de legenda aqui não. Eles acabam não dividindo, por exemplo, em semimetais, não existe. Eles dividem só em hidrogênio, metais, não metais e gases nobres, mas não tem problema não. Isso vai de cada tabela, certo? Como eu disse para vocês, a tabela ela sofre modificação todo ano. Então, algumas tabelas não aparecem esses semimetais aqui e outras já aparecem. Depende muito da atualização da tabela, tá certo? Mas não interfere em nada. Bom,
Já que a gente já conhece as cores, vamos conhecer o que são grupos, ou melhor, colunas, e o que são períodos, que é nossas linhas. Vamos lá, então. Olha só. Esses numerozinhos aqui em vermelho, que tá aqui em cima, ó. Tá vendo esses números aqui? Esses números, eles fazem parte das minhas colunas. Então, coluna, 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 coluna. Esses números aqui, ele me identifica quais são as minhas colunas. Então, se eu perguntar para vocês, gente, observe na tabela o ouro. Ó o ouro aqui, ó. Ó o ouro, tá vendo? O ouro aqui, ó. Ó o ouro. Aí eu coloque lá, observe o ouro. Vocês vão colocar U, que é o ouro. Só o símbolo já me ajuda bastante, não precisa ficar escrevendo tanta coisa, não. Aí eu falo, gente, o ouro, ele faz parte de qual grupo? Aí você vai dizer o grupo dos metais, porque ele é amarelo. Aí você vai escrever aqui, ó, metais, certo? Metais. O ouro que está aqui, ele está em qual coluna? Aí você vai olhar a coluna dele. Lembra que a coluna é esses números aqui em cima, ó. Aí você vai olhar, olha, o ouro está na coluna 1B. Aí você vai escrever aqui, ó, coluna, que é C de coluna, 1B. Tá vendo aí? Aí eu falo, e o ouro, gente, tá em qual linha? Que é o meu período. Aí você pode escrever linha, o período, tanto faz. Aí você vai colocar aqui, o ouro, ele tá na colinha. Você vai vir a linhazinha aqui, ó a linha, ó a linha. Qual é a linha que ele tá? Na linha 6, ó. Aí você vai colocar a linha 6. Pronto, fechou. Então, o ouro, que é o AU, ele faz parte dos metais, está na coluna 1B e na linha 6. Esses números aqui, ó, gente, eles estão lá no livro de vocês, tá? Vocês vão encontrar esses números. Aqui na minha tabela não tem, mas lá já tem certinho. Então, vocês vão ver o que é que esse ouro faz parte, qual linha, qual coluna, porque já tá lá esses números, tá certo? Um outro exemplo aqui que a gente pode tirar, ó, veja bem, vamos olhar aqui, ó, se a gente olha o boro, ó o boro. O boro faz parte de qual grupo? Rosinha. Semimetais. Aí você vai dizer, mas professora, no meu livro não tem semimetais, mas deve ter lá metais. Você vai basear nessa legenda que está aqui, ó, no livro de vocês. Então, o boro faz parte dos semimetais. Qual é, então, a coluna que o boro tá? A coluna 3A. Ó a coluna, tá vendo? Coluna. E qual é a linha? Aí você pega aqui a linha, ó, pá, coluna, linha 2, tá vendo? O boro está na linha 2. É mais ou menos isso, mas não se preocupe que a gente não vai ter atividade sobre tabela ainda, sobre a resolução da tabela. Vai ter uma atividade, mas não é mais basicamente para vocês fazerem isso. Na próxima aula eu volto com ela novamente para a gente dar uma revisada, uma recapitulada para vocês compreenderem como é que a gente trabalha a tabela, tá certo? Isso aqui só é para vocês verem como funciona, tá certo, gente? Bom, na próxima aula a gente também vai ver transformações da matéria. A gente vai entender um pouquinho disso aí, junto com tabela periódica. Então, até a próxima aula.